E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a sua existência onde você estiver aí nesse mundão de Deus? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, onde você estiver aí, sei lá, no Nordeste, onde você estiver no Nordeste, sei lá, no Piauí, na Bahia, onde você estiver na Amazônia, no Acre ou fora do Brasil, onde você estiver aí no Paraguai, em Portugal, de repente na Europa, né? Quem sabe em Portugal, você está me assistindo em Portugal, ou aí nos Estados Unidos. Muito obrigado você que está aí, né? Dando essa força, dando essa moral pro canal Paulo Dharma 1970. Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez com um vídeo. Obrigado, muito obrigado pela sua força, pela sua audiência e pela sua curtida, pelo seu like, beleza? Agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus é nossa força, Deus é nossa fortaleza. Estamos aqui por conta dele, né? Porque ele que nos dá saúde, ele que nos dá força e pujança para todo santo dia estarmos na luta, né? Porque sem Deus nós não conseguimos rigorosamente nada. Beleza? Beleza? Tranquilão? Tranquilão? Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @Paulo Dharma 1970. Entra no meu Instagram lá, beleza? Tranquilo? Entra no meu Instagram lá. Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você quiser ajudar o canal, ó. 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? É o Pix do Paulo, do canal Paulo Dharma aqui do YouTube. Tranquilo? Beleza, gente? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta já já. Vai passar aqui só a aberturazinha rapidinha, 10 segundos. 10 segundos rapidinho do canal, tranquilo? E a gente já mete o pau na máquina aqui, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente, a gente volta já já. Valeu! E aí, tranquilo? Voltamos? Beleza? Tranquilo? Seguinte, há algum tempo, tem um tempo que eu tô querendo fazer uma resenha, um vídeo, né? Sobre um dos personagens que eu, entre os anos 80 e anos 90, aprendi a gostar bastante. E que foi, obviamente, nesse período, dos gurus, né, entre aspas, um dos gurus do que eu entendia por cultura, informação, gostos culturais, né, música, cinema, alta literatura, os clássicos, etc. Quer dizer, a minha orientação eu não tive muito de pai nem de mãe, muito menos dos amigos. A orientação que eu tive nesses anos, né, final da adolescência e a idade adulta, foi justamente de uma figura chamada Paulo Francis. Esse caboquinho aqui, ó, Paulo Francis, ó, esse indivíduo aqui, que eu simplesmente amava ler os textos, as crônicas, os textos jornalísticos, né, no jornal Folha de São Paulo, quando eu comecei a ler jornal diariamente, mesmo antes de trabalhar em banca de jornal, coisa que o Valha, né, cuidando de banca de jornal lá no passado, eu aprendi a gostar bastante. Eu assim, era um dos poucos que eu achava extremamente diferente lá nos anos 80, lá nos anos meados dos anos 80, 88, 87, 88, 89, adentrando nos anos 90, continuando a ler os jornais. Quer dizer, eu pegava os textos do Paulo Francis e aquilo era quase era meio religioso, porque ali ele ia me dar uma noção de mundo, né, do que estava acontecendo no mundo, no exterior, coisa que os jornais brasileiros sempre foram pobres. Eu gostava bastante do Jornal do Brasil à época e lia bastante o Globo, mas os textos mesmo eu comecei a ler justamente na Folha de São Paulo, quando eu comecei a ler a Folha de São Paulo, lá por volta de 1987, comecei a ler os textos do Paulo Francis. Aquilo era caramba, era um universo que eu não estava acostumado e que seguiu anos a fio até ele falecer em 1997, que foi um choque quando ele morreu em 1997. Dito isso, aí os anos se passaram, outros gostos, outras, comecei por exemplo, lá só depois dos anos 2000 fui encontrar o Olavo de Carvalho, fui ver realmente os textos paulada mesmo, fui ler os livros do Olavo de Carvalho, aquela coisa, todo o mundo, e o mundo gira, a Lusitana roda, estamos aí, né? Eu estava pensando, há anos eu tenho esses dois livros aqui, né? Esse primeiro romance do Paulo Francis, né? Cabeça de Papel, isso aqui dos anos 70, pô,
há muitos anos eu tenho esse Cabeça de Papel, que faz parte de uma trilogia, né? O Cabeça de Papel, Cabeça de Nego, e finalizando, né? Que ele escreveu esse livro aqui. Ele escreveu esse livro aqui, mas ele só foi publicado depois de falecido, né? Pela própria esposa, Sônia Nolasco. Quer dizer, esse livro chamado Carne Viva. Inclusive ele faz alusão, né, nos textos dele de jornal, lá por volta de 1990 e alguma coisa, ele faz alusão a estar escrevendo esse material, e esse livro ele estava era quase um processo espírita, segundo ele, né, que ele não entendia muito bem disso. O livro estava saindo, que ele tinha prometido a trilogia, né, tinha o Cabeça de Papel, Cabeça de Nego e o Carne Viva, que aí ele teve vários nomes, mas isso aqui só foi publicado por volta de 2006 na própria editora Francis, tá? Quem quiser tem em mão o último romance, né, escrito pelo Paulo Francis, é esse aqui. Paulo Francis, ou Franz Paulo Tranin da Mata Hayborn, ou Paulo Francis, nasceu em 2 de setembro de 1930 no Rio de Janeiro. O jornalista que maior influência exerceu na formação e na conduta política e cultural do intelectual brasileiro era descendente de alemães e frequentou escolas de elite no Rio. Esteve entre os fundadores de O Pasquim entre 1969 e 71, o tabloide semanal que renovou a linguagem da imprensa brasileira, e liderou a imprensa alternativa de resistência durante a ditadura militar. No ano seguinte, depois de 4 prisões e da censura sistemática a seus escritos, mudou-se definitivamente para os Estados Unidos por volta de 1971, tá? Publicou livros de memórias e romances e inúmeras coletâneas de artigo. Foi um jornalista de opinião, homem marcado pelos acontecimentos, que passou do trotskismo idealista da juventude para as ilusões perdidas da idade madura, mas conservou até o fim o mesmo retrato de Trotsky na parede em frente à escrivaninha de trabalho à altura do olhar. Morreu no auge da carreira e da influência em 5 de fevereiro de 1997 de um ataque cardíaco. Entendeu? Este material aqui. Então, este livro do Daniel Pisa, que é um bom livro, é uma biografia bem resumida, mas um bom livro, né? Ele vai pegar três fases do Paulo Francis, vai pegar primeiramente a fase dos anos 60 do Paulo Francis, do chamado golpe militar, né? Que eles chamam de a ditadura militar, a tal ditadura militar de entre 64 e 85. Essa fase ele vai contar sobre a vida do Paulo Francis desse período, quando ele nessa época ele estava escrevendo para os jornais matérias políticas em 64. E isso para ele, quando aconteceu os militares em 64, 31 de março, aquilo o deixou esquerdista que era, o deixou extremamente mal, traumatizado, mas não aconteceu nada com ele. E com um monte entre 64 e 68. A partir de 68 ele começou a ser preso, não foi torturado, ele mesmo fala, não sofreu tortura. O máximo que ele vai dizer que sofreu de tortura na prisão foi um carcereiro que gostava de escutar Vanderleia, que para ele isso era uma imensa tortura. Isso é horrível para ele. Ele, como eu falei, ele participou da fundação do jornal Pasquim, né? Lá do Jaguar, do Ziraldo, Milô. Aí ele vai ficar colaborando com o jornal até 1975. Ele vai para os Estados Unidos a partir dos anos 70, 1971. Ele vai viver nos Estados Unidos. Lá ele vai escrever para a Folha de São Paulo, o Diário da Corte. Vai escrever para a Folha de São Paulo, esse, né, ó, Diário da Corte. Ele vai escrever sobre os Estados Unidos, vai falar sobre, inclusive tem isso aqui nesse material, né? Ele vai falar sobre a política norte-americana, vai falar sobre comunismo, sobre trotskismo, vai falar sobre Jimmy Carter, vai falar sobre tudo que estava em voga nos anos 70. E isso vai formando o indivíduo, vai formando o jornalista, e por conta das polêmicas que ele vai mantendo ao longo dos anos, principalmente quando ele entrar nos anos 80, isso vai trazer bastante popularidade para ele. Ele vai começar em 1981 no Globo, né? Na Rede Globo. Ele vai trabalhar na Rede Globo em 1981, e o modus como ele se apresentava na TV, a fala nele, o jeito de falar, vai ser caricaturado pelo Chico Anísio e um monte de humoristas, né? Aquela forma de falar como é que diz assim: eu estou nos Estados Unidos aqui amplamente.
Você que gosta de alta cultura tem que vir para Nova York. Isso foi algo assim que virou um meme à época. Quer dizer, as pessoas podiam não ler o Paulo Francis, os jornais, né? O brasileiro médio não lia o Paulo Francis nos jornais, mas ele conhecia o Paulo Francis, os taxistas conheciam o Paulo Francis pelo modus como ele falava de relações internacionais, né, da política internacional no jornal da Globo à época. Isso foi durante anos, acho que até morrer, até 1997. Ele teve programas de televisão como Manhattan Collection, né, na década de 90, foi o último período dele. Mas o autor aqui vai voltar, né, o autor vai voltar justamente para o nascimento dele, a partir de quando ele nasceu em 1930, vai pegar o período, né, vai começar o livro justamente falando que com 24 anos de idade, quando teve o suicídio de Getúlio Vargas, ele era um indivíduo que detestava, ele não tinha assim, nenhum interesse por política, zero. Então o pai dele falou, o Getúlio morreu, e ele reclamou, ele estava dormindo, né, com 24 anos ainda, com 24 anos, ele estava dormindo, o pai dele falou que o Getúlio morreu, mas para ele aquilo ali não fazia a menor diferença. Ele foi virar crítico de teatro, ele primeiro, antes de ser crítico de teatro, ele virou ator de teatro, chegou a dirigir algumas peças, rodou o Nordeste, rodou o Nordeste, foi para a Amazônia, viu o Brasil, né, o Brasil, o grotão, né, brasileiro, ele adentrou esse universo do Brasil. Ele detestava o Carlos Lacerda, né, ele nessa época começou a ter algumas nuances de política, né, o que estava acontecendo no Brasil nesse período, né, o JK, que foi o governante consultor de Brasília. Ele vai adentrar esse universo da política, mas vai continuar escrevendo para teatro. Vai trazer as peças de teatro extraordinárias que estavam rolando na Europa. Vai falar do Tennessee Williams, vai falar de vários escritores de teatro modernos. Assim, ele não vai querer saber do teatro brasileiro antigo. Ele ojeriza desse material, até do Nelson Rodrigues ele vai fazer críticas, mas vai falar do que estava em voga à época. Eles não usam black tie, né? Ele vai falar vai escrever sobre essas peças, vai escrever muito bem sobre essas peças, vai falar sobre essas peças, vai se aliar com a Bárbara Leodora no período, mas lá por volta de 1964 ele vai abandonando a escrita de teatro, né, vai abandonando e vai começar a adentrar o universo da política, né? Ele vai escrever para os jornais do Samuel Weiner, ele vai escrever por última hora, vai ter uma página de opinião política, né, no jornal. Aí vai acontecer justamente o golpe de 64, vai acontecer o golpe de 64, como eu falei, e aquilo vai deixá-lo deprimido. Ele vai começar a tecer fortes críticas às figuras dos anos 60 da chamada ditadura militar, né? Roberto Campos foi um sujeito que ele odiou, mas depois no final de vida ele percebeu que o Roberto Campos realmente tinha seu valor, né? Vai ser o valor. Ele, como eu falei, ele vai adentrar esse mundo dos anos 70, vai chegar nos anos 90. Nos anos 90 ele vai entrar em polêmica justamente na própria Folha de São Paulo com o Caio Costa, que é um articulista ombudsman da Folha de São Paulo. Ele vai, inclusive, vai escrever sobre isso, né? Vai escrever, eles vão passar uns bons 3 anos polemizando no jornal, até o Paulo Francis finalmente sair da Folha de São Paulo e ir para o Estado de São Paulo e o Globo. Vai ter o seu texto escrito no jornal o Globo. Ele, no final da vida, ele vai adentrar outra polêmica. Ele vai, numa Manhattan Collection, ele vai falar que a Petrobras ela é um ninho de corruptos, que ela tinha que ser privatizada, e que lá os diretores da Petrobras tinham dinheiro do exterior, tinham conta na Suíça com o dinheiro da Petrobras. Isso vai trazer um problema terrível para ele, porque o tal do Júlio Renor, que era o presidente da Petrobras, do Fernando Henrique Cardoso, vai processá-lo nos Estados Unidos. E isso vai em 100 milhões de dólares, uma coisa assim, uma quantia absurda. E nos Estados Unidos, se ele morando nos Estados Unidos, ele ia ter que ser obrigado a pagar essa quantia. Muitas pessoas viram para o próprio Fernando Henrique, o presidente do Brasil, tentando pedir uma anistia, conversar com o Renó e pedir pedir que esquecesse isso, essa pendenga. O Fernando Henrique Cardoso falou que não podia fazer rigorosamente nada. O processo continuou. Isso o deixou
terrivelmente transtornado. A Sônia Nolasco vai falar que ele no auge estava tendo crises de quebrar coisa dentro de casa, e isso vai começar a dar uma dor no peito, entendeu? O médico dele vai achar que é apenas uma mera angina, e da angina ele acaba falecendo, né? Acaba falecendo em fevereiro de 1997 de ataque cardíaco, morre, entendeu? Morre, e o mundo continua aí da mesma forma. Da mesma forma. Por que eu tô dizendo eu tô com esse livro aqui, o Diário da Corte, que é uma seleção, né, em 2000 e uma seleção de textos. O próprio Daniel Pisa já tinha feito uma seleção de materiais dele para livro, né, que inclusive com o Paulo Francis vivo. Essa edição aqui, ela é de 2009, 2012. Esse livro dá 3 estrelas, essa edição aqui, que eu peguei num sebo e fiquei com ele um bom tempo, porque lendo aos poucos, porque a impressão que eu tenho da maioria dos textos aqui da Folha de São Paulo, que os textos envelheceram. Material dos anos 70, por exemplo, falando dos Estados Unidos, falando dos Rockefeller, muita coisa que falando do Glauber Rocha, assim, são textos que para mim envelheceram bastante. E o esquerdismo dele demorou para abandonar, mesmo morando na Nova York, nos Estados Unidos, com todo aquele conforto, com tudo aquilo que havia nos Estados Unidos, né? Aí ele falando mal dos Estados Unidos, os Estados Unidos não são o único lobo mau. Quer dizer, aquilo estava me incomodando, os textos, né? A forma trotskista dele, falando do Freud, falando do livro do Freud, assim, nem as partes culturais, né? Falando do Woody Allen, que o hilariante hipocondríaco, inclusive eu revi o filme, né? Que ele vai falar do Hannah e suas irmãs. Eu revi o filme e não concordei com o texto dele. Eu revi o filme quando eu estava lendo o livro, eu revi o filme e achei que ele errou nas suas, ele se enganou nas suas avaliações com relação ao filme. Mesmo falando bem do filme, eu não sei se ele não quis se ele se enganou sobre o final do filme. Não entendi. Nós assistimos filmes diferentes. E olha que ele disse que assistiu várias vezes. Ele vai falar do livro do Peter Guy, né, que eu já fiz até resenha aqui no canal. Não fala sobre o suicídio do Freud. Não entendi. Ele sendo freudiano, será que isso é letra? Não falar? Não querem falar? Quer dizer, das poucas coisas que eu gostei aqui, foi ele esculhambando com o Caetano Veloso. O Caetano Veloso vai dar uma entrevista em 1983 no Conexão Internacional do Roberto Dávila. Isso tem no YouTube, que eu assisti, em 1983, que ele vai dar, junto com o Roberto Dávila, vai dar uma entrevista. O Mick Jagger vai dar uma entrevista para eles, os dois, e a babação de ovo com o Mick Jagger. É um negócio impressionante. E isso foi fonte de polêmica também, porque o Caetano chamou ele de bicha enrustida. Aí o Paulo Francis disse que ele está me colocando no mesmo nível dele, está dizendo que eu sou igual a ele, que é bicha também. É uns negócios desse tipo. Mas assim, o texto valeu. Mas na grande maioria, ele apoiou o Collor. Assim, grande maioria, ele esculhambou com o Lula na eleição de 89. O que ele fala aqui do Lula, do governo Lula, que seria em 89, 90 o governo Lula, está acontecendo exatamente agora. Não chegou a acontecer bem nos anos 2003, 2009, não, os 2 mandatos do Lula, mas desse período agora, está exatamente o que o Paulo Francis estava escrevendo lá por volta de 1989 sobre o que seria o governo. Aí ele acertou sobre o que seria o governo Lula. Seria o governo Lula nesse 3º mandato. Está exatamente quanto. Isso foi o motivo da briga com esse tal Caio Túlio Costa, que era o ombudsman da Folha de São Paulo. Porque, segundo ele, esse ombudsman era uma. Como é que fala? Era um lulista que estava no jornal, já que a Folha de São Paulo, à época, era toda de petista e de esquerdista. Ele estava defendendo o patrão, né? Defendendo a figura do patrão, quando ele vai justamente esculhambar com o Lula, dizer que nós se votássemos no Lula, nós estaríamos votando num indivíduo analfabeto, aquelas coisas todas, nós sabemos o de qual é, entendeu? Então, aí a grande maioria Freud é o herói deste século, entendeu? Eu li a biografia, essa mesma biografia que ele leu, eu li também.
entendeu? Assim, assim, houve assim, um certo degelo. Eu, assim, não sei, eu li os textos e Edmundo Wilson, ele incensava demais certos esquerdistas. Quer dizer, não me agradou. Tanto que eu relutei bastante em fazer essa resenha deste livro aqui. Aí quando eu encontrei justamente esse material do Daniel Pisa, que é a biografia do... Aí eu falei, finalmente eu encontrei um livro, né, que deu um bom resumo da vida do Paulo Francis e que me faça entender o porquê que eu realmente não gostei desses textos. E o Daniel Pisa brilhantemente vai falar sobre essas angústias do Francis, né, entre o que seria o Francis dos anos 50, o Francis da década de 60, o Francis quebrado dos anos 70, né, quebrado mentalmente, por conta justamente da ditadura militar, e o Francis adentrando nos anos 80, e o que eu peguei entre os anos 80 e os anos 90, quer dizer, desse tipinho, desse estilinho aqui, que eu gostei. Então é um livro recomendável, tá? Esse Daniel Pisa, da Prefeitura do Rio de Janeiro, Perfis do Rio, esse aqui, Perfis do Rio, né? Que eu peguei na biblioteca, que eu tava atrás e falei assim, eu preciso resolver esse negócio do Paulo Francis. Eu preciso resolver urgentemente esse negócio do Paulo Francis, porque não dá. O Paulo Francis era brisolista, gente. Complicado, né? Complicado. Você vê como o esquerdismo, ele ao longo do tempo, ele pegou, mesmo figuras como o próprio Olavo. Quer dizer, se você tomar contato com os textos do Olavo, que ele escreveu lá nos anos 70, 80, provavelmente também você vai se decepcionar bastante. Provavelmente vai se decepcionar bastante, porque o negócio não era brincadeira. Aqui, então é isso, a Cabeça de Papel. Esse aqui, um dia, quem sabe, eu farei uma resenha. E o último livro do Francis, né, o Carne Viva. Esse aqui, ó. Carne Viva, que eu quero ler. Eu vou ver se eu consigo ler esse livro aqui e faço uma resenha. Tomara que eu logo que eu concluir aqui embora eu tenha trocentos mil livros, né? Que eu concluí aqui essa visão sobre Paulo Francis, né? Do Daniel Pisa. Se eu sento para ler, porque no próprio Diário da Corte aqui ele faz uma alusão a esse livro aqui que ele acabou não publicando, ele não publicou em vida. Então beleza, é isso. Paulo Francis, Diário da Corte, e o Paulo Francis, nosso Daniel Pisa, Perfis do Rio de Janeiro. Este livro aqui que eu recomendo para você que você é uma viúva do Paulo Francis, né, dos anos 80, anos 90, você que não teve, você que foi amadurecendo ao longo do tempo aí e vendo, quando você toma contato justamente com o material desses caras, aí você vai vendo o tanto que esse pessoal, eles eram estranhos. Esses 30 anos essa noite é um livro que eu também já cheguei a pensar em fazer resenha, mas depois que eu reli, eu falei, cara, não dá, é assim, não dá. A visão que ele tem de ser sobre 64 assim, não dá. Um livro que eu tenho que fazer, isso aqui é um livro extraordinário, né? Depoimento do próprio Carlos Lacerda, esse livro aqui é extraordinário. Tem uma biografia sobre o Carlos Lacerda também que eu pretendo ler um dia, que eu já vi por aí, que eu quero pegar para ler. Esse Roberto Campos eu estou lendo aos pouquinhos, relendo aos pouquinhos, Lanterna da Popa, volume 1, volume 2, justamente para também fazer uma resenha futuramente, mas isso é muito futuro, porque eu estou lendo devagarzinho, sem nenhuma pressa. Hoje eu falei um pouquinho sobre o Paulo Francis, sobre o seu Diário da Corte, e também o Daniel Pisa, Paulo Francis, a biografia. Esses dois livros aqui que eu peguei para fazer uma resenha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa tirar aqui. Não tem nada, gente. Não tem nada aqui que eu possa dizer assim, caramba, isso aqui realmente trotskista, realmente não dá. Beleza? Então, ó, desagrada um pouquinho o Diário da Corte do Paulo Francis, mas eu gostei bastante desse Perfis do Rio, do Paulo Francis, do Daniel Pisa, que é um material que vale a pena ser lido, você conhecer o porquê do Paulo Francis, aquela figura que você lia nos jornais lá nos anos 70, 80 e 90. Beleza, gente? Paulo Francis, Daniel Pisa, foi uma resenha que eu fiz aqui, um pouquinho de resenha, um pouquinho sobre a vida do Paulo Francis, jornalista contundente dos anos 70, 80 e parte dos anos 90. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal e comente aí se você gostava do Paulo Francis, se você tinha admiração por ele. Eu tinha bastante admiração por ele e foi um choque para mim quando ele morreu em 1997. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, faça o seu comentário. Valeu, tchau, tchau!